Olá pessoal, nós faremos agora análise da obra Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista, de Guacira Lopes Louro. O livro é prefaciado por Carlos Augusto Abicalil e Noemi Diná Silva. Já no prefácio, nós podemos encontrar aqui o teor crítico desta obra. Há, atualmente, um desafio de nós, enquanto professores, de repensarmos essas práticas educacionais que levem em conta as mulheres como sujeitos, e para isso é de suma importância adotar uma nova teoria científica, focando o gênero como categoria de análise. A autora também nos propõe o rompimento de certas dicotomias, algumas já milenares, como, por exemplo, a dicotomia teoria-prática, razão-sentimento, feminino e masculino, dentre outras dicotomias. Abordar estes assuntos de maneira dicotômica é ter uma visão muito limitada desses temas, uma vez que, como ela muito bem diz, os sujeitos que constituem essa dicotomia, como por exemplo homem e mulher, são homens e mulheres de diferentes classes, raças, religiões, idades e etc. Em outras palavras, homens e mulheres compartilham muitas características. Daí o grande equívoco de abordar esses temas de maneira dicotômica. No prefácio, nós também encontramos uma influência de Michel Foucault, notadamente no que diz respeito aos estudos sobre a relação de poder. Podemos citar aqui uma grande obra de Foucault, na qual ele aborda muito bem como se dá essas relações de poder, que é a obra A Microfísica do Poder. Guacira nos diz: os gêneros se produzem na e pelas relações de poder. Daí a importância de se considerar esta categoria, relações de poder, no estudo de gênero, sexualidade e educação. E outro ponto muito importante que nós encontramos em Foucault e Guacira resgata para sua obra é o que diz respeito justamente à possibilidade de revolta. Ou seja, há sim relação de poder. Poder, para Foucault, não é considerado como um objeto, como algo, mas sim como uma relação. E essa relação de poder não é de mão única. Ocorrem também as resistências. Por isso, ao falar de relação de poder, especificamente no que diz respeito a relações de gênero, Guacira diz que há essa possibilidade de revolta, que é justamente a contrapartida do poder. Os prefaciadores terminam esta parte do texto dizendo que a obra é de suma importância, uma vez que ela vai contribuir para barrar a discriminação e a violência que residem neste campo educacional. Na apresentação da obra, a autora vai falar que este livro tem muito dela mesma. É o resultado de pesquisas, de um longo e denso processo de pesquisas, mas também da sua própria vivência. Ela diz que na infância, na sua mocidade, era considerada como uma moça bem comportada, normalista. Isso no final dos anos 60. A carreira docente era vista aí como um destino para ela. Posteriormente, já na universidade, ela acaba se deparando com estudiosos que vão fazer com que ela se aproxime das discussões feministas. Outro ponto também que pode ter contribuído para isso foi o fato de ela se tornar professora de História da Educação. Então, nesta fase, como ela muito bem diz, novas condições sociais e culturais permitiram a ela
novas questões a serem formuladas. E algumas dessas questões lançaram Guacira para uma tese de doutorado que se ocupava da educação da mulher. Ela escolheu como locus de estudo a própria escola e também, por meio desta pesquisa, como ela muito bem diz, produziu um novo sentido para a história que ela mesma viveu. E essa história, vivida por ela, com parcerias e parceiros, tem muito a ver com este livro. E há um trecho desta apresentação no qual ela vai discorrer sobre essas parcerias. Ela vai dizer também que este livro pretende ser uma obra de introdução, sem abrir mão da densidade teórica, poderá também ser lido por um público mais amplo, articulando-se ao projeto de pesquisa que ela já vem desenvolvendo com o apoio da CNPq. O livro está dividido em 7 capítulos: a emergência do gênero, gênero, sexualidade e poder, a construção escolar das diferenças, o gênero da docência, práticas educativas feministas, proposições e limites, uma epistemologia feminista. Para saber mais, revistas, filmes, sites, livros. E vamos agora ao capítulo 1, a emergência do gênero. A autora vai nos falar aqui que o conceito de gênero utilizado por ela nesta obra não pode ser encontrado no dicionário, né? Então, nós podemos dizer que o sentido dicionarista de gênero é um sentido bastante limitador, né? Não abrange as complexidades que são consideradas pela autora no estudo desse termo. Ela vai dizer que o conceito de gênero que ela pretende enfatizar está ligado diretamente à história do movimento feminista contemporâneo. E ao falar de movimento feminista, ela nos traz aqui 2 grandes ondas, né? Na primeira onda feminista, nós temos o sufrágio, né? O direito ao voto, que foi uma reivindicação bastante acentuada na virada dos séculos 19 e 20. Esta primeira onda, caracterizada pela luta de extensão do direito do voto às mulheres, foi um movimento composto de mulheres brancas, né? Então, a questão racial aqui ainda não se fazia presente. Então, por mais que tenha ocorrido esta primeira onda, este movimento feminista, né, o direito ao voto, como a própria autora nos diz, esse movimento estava ligado aos interesses das mulheres brancas de classe média. E claro, movimento este que estava circunscrito a alguns países. Já a segunda onda do movimento feminista vai ocorrer na década de 1960, período no qual, segundo a autora, além dessas preocupações sociais e políticas que envolvem aí o gênero feminino, né? Nós teremos também preocupações com as construções teóricas sobre as pesquisas de gênero. E como nós sabemos, a década de 60 foi um período de grande efervescência social e política. Vale lembrar as manifestações ocorridas em 1968 na França. E é justamente nesta época que vão surgir livros muito importantes, né? Revistas e jornais que tratam do movimento feminista. Ela vai citar aqui, por exemplo, Simone de Beauvoir e Beth Friedman. Militantes feministas participantes do mundo acadêmico vão trazer para o interior das universidades e escolas questões que as mobilizavam, impregnando e contaminando o seu fazer intelectual, como estudiosas, docentes, pesquisadoras com a paixão política. Surgem os estudos da mulher. Posteriormente, a autora vai falar que durante muito tempo a mulher foi invisível como sujeito participante
social e politicamente. E essa invisibilidade também era vista no campo da ciência. Daí o fato de as feministas criticarem e denunciarem a ausência feminina nas ciências, nas letras e nas artes. E claro, quando as próprias mulheres fazem pesquisas, críticas, denúncias a respeito do próprio tratamento que elas tinham na sociedade, há aí uma suspeita de uma não neutralidade no âmbito das pesquisas científicas. Sabe-se, quando se fala em método científico, ainda há um pressuposto muito forte do positivismo, que é o de distanciamento do investigador com o seu objeto investigado. No que diz respeito às pesquisas na área do papel social que a mulher desempenha na sociedade, há aí uma consideração de uma possível não neutralidade dessas mulheres ao examinarem este objeto de estudos, uma vez que elas são investigadoras e também os próprios objetos de estudo. E é justamente isto que a autora nos fala. Uma das marcas mais significativas dos estudos feministas era o seu caráter político, e a própria transgressão desta objetividade e neutralidade característicos do método científico. E ela traz um trecho que representa muito bem esta transgressão. Pesquisas passavam a lançar mão, cada vez mais, com desembaraço, de lembranças e de histórias de vida, de fontes iconográficas, de registros pessoais, de diários, cartas e romances. Pesquisadoras escreviam na primeira pessoa. Outra transgressão aí no que diz respeito à escrita da pesquisa científica. É comum na pesquisa científica utilizar-se aí a terceira pessoa, que é justamente aquela considerada não pessoa, a pessoa que não participa da comunicação. No caso, a terceira pessoa do singular, o ele. Então, ao utilizar a primeira pessoa, há aqui o ponto de vista de posicionamento. O próprio investigador se posiciona, deixando assim a neutralidade característica do positivismo de lado. E assim, estas pesquisas no âmbito do feminismo buscavam denunciar esta desigualdade em relação aos homens, entre homens e mulheres. Durante muito tempo, esta desigualdade era justificada pelo caráter biológico. E é justamente contra isso que vêm estas pesquisas, no âmbito do feminismo, que é justamente se contrapor a esse tipo de argumentação que traz o aspecto biológico como justificador dessas diferenças sociais entre homens e mulheres. Agora, isso não quer dizer que este fator biológico deva ser deixado de lado nas pesquisas feministas. O que se propõe aqui é justamente demonstrar que não são essas características sexuais que determinam essas diferenças de tratamento, mas sim a forma como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou pensa sobre elas que vai construir efetivamente o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado momento histórico. Então, pessoal, não é negado aqui a importância do aspecto biológico, mas sim é enfatizada a construção social e histórica produzida sobre essas características biológicas. O conceito de gênero não é dado a partir desse aspecto biológico, mas sim por meio das relações sociais que se constroem historicamente. Posteriormente, a autora vai nos falar que o gênero
pode ser entendido como um constituinte da própria identidade dos sujeitos. Essas identidades são construídas socialmente, né? Daí o fato de essas identidades serem plurais, múltiplas e se transformam, uma vez que a própria sociedade também está em constante transformação. Então, este todo, que é a identidade do sujeito, é constituído também pelo gênero, assim como a etnia, a classe e até mesmo a nacionalidade também são constituintes da própria identidade do sujeito. E aqui a autora nos traz distinções entre gênero e sexualidade. A autora nos traz um trecho da fala de Jeffrey Weeks sobre a sexualidade, no qual ele diz que a sexualidade tem tanto a ver com as palavras, as imagens, o ritual e a fantasia, como com o corpo. E essa sexualidade pode ser exercida de diferentes formas, pela vivência dos desejos e prazeres corporais de muitos modos. E são esses modos que vão constituir as próprias identidades sexuais dos indivíduos, seja vivendo sua sexualidade com parceiros do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou mesmo sem parceiros. E é importante ressaltar que tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade, essas identidades são sempre construídas, ou seja, elas não estão prontas, acabadas. E justamente por estarem sempre se constituindo, elas podem ser consideradas como instáveis, que é o que nós podemos ver no seguinte trecho. Em suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos, representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos ou femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, suas formas de ser e de estar no mundo. Essas construções e esses arranjos são sempre transitórios, transformando-se não apenas ao longo do tempo, historicamente, como também transformando-se na articulação como as histórias pessoais, as identidades sexuais, étnicas, de raça, de classe. Dando continuidade neste capítulo, a autora vai falar aqui de algumas contribuições dos pós-estruturalistas. E talvez a principal contribuição seja a crítica aos sistemas explicativos globais da sociedade. Então, os pós-estruturalistas questionavam a concepção de um poder central e unificado regendo o todo social, ou seja, desconsiderando aqui a própria praxis que existe na sociedade. E ao desconsiderar a praxis, este ponto de vista passa a valorizar os antagonismos, né? Os pontos de vista dicotômicos, teoria, prática, homem, mulher. E esse ponto de vista dicotômico de ver as relações, né, que ocorrem na sociedade é um ponto de vista bastante limitador, uma vez que trata os lados opostos, né, como totalmente diferentes, como se eles não compartilhassem de características semelhantes. E aí, esta abordagem pós-estruturalista propõe a quebra desse paradigma dicotômico, não vendo mais um desses elementos que seriam dicotômicos, né, como sendo superior ao outro. Vejamos o seguinte trecho. A proposição de desconstrução das dicotomias, problematizando a constituição de cada polo, demonstrando que cada um, na verdade, supõe e contém o outro, evidenciando que cada polo não é uno, mas plural, mostrando que cada polo é internamente fraturado e dividido, pode se constituir numa estratégia subversiva e fértil para o pensamento.
E levando esta desconstrução para o estudo de gênero, nós teríamos aí dois polos, masculino e feminino, né? E nessa proposta pós-estruturalista, masculino e feminino não seriam vistos como polos opostos, dicotômicos. O que seria percebido aqui é que cada um desses polos é internamente fragmentado e dividido. Ou seja, não existe a mulher, mas várias e diferentes mulheres que não são idênticas entre si, que podem ou não ser solidárias, cúmplices ou opositoras. Por isso, com esse ponto de vista de desconstrução das dicotomias, é possível compreender as diferentes formas de masculinidade e de feminilidade, ambas sendo constituídas socialmente. Indo agora para o capítulo 2, nós temos Gênero, Sexualidade e Poder. Aqui, a autora vai nos trazer as contribuições de Michel Foucault no que diz respeito ao estudo das relações de poder. Ela diz aqui que boa parte dos estudos feministas tratou, dessa relação de homem dominante versus uma mulher dominada. Agora, as relações de poder estudadas por Foucault trazem esses polos, aquele que exerce o poder e aquele que sofre o poder, não como polos dicotômicos, ou seja, aquele que exerce o poder sempre exercerá o poder sem nenhum tipo de resistência por parte do outro lado. Essa forma de se estudar o poder traz a perspectiva de que entre os sujeitos há resistência. E levando isso para o estudo das relações entre homens e mulheres, nós temos aí uma relação de poder que obviamente se faz visível, No entanto, esta relação não ocorre sem resistência. Nas palavras de Foucault, lá onde há poder, há resistência. E, no entanto, ou melhor, por isso mesmo, esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder. A resistência, ou melhor, a multiplicidade de pontos de resistência seria inerente ao exercício do poder. A autora também nos traz o conceito Foucaultiano de biopoder, como sendo o poder de controlar as populações, de controlar o corpo-espécie. E é justamente por ter esse poder controlador é que nós podemos dizer que os gêneros se produzem nas e pelas relações de poder. E é no interior dessas relações de poder que são instituídas e nomeadas as diferenças e desigualdades. Daí, a autora nos traz o seguinte questionamento: afinal, quem é diferente? Ela diz que costumou-se ver a mulher como aquele sujeito que é o diferente. Em expressões como a mulher é o oposto, o outro do homem, o homem é visto aqui como a norma, como o comum, e a mulher como sendo o diferente. E assim, a princípio, essas distinções biológicas eram utilizadas para explicar e justificar a diferença entre os gêneros em suas mais variadas distinções entre homens e mulheres. E vejam que esta abordagem traz o ponto de vista dicotômico, homens e mulheres, como se o polo dos homens fosse homogêneo e o das mulheres também. No entanto, mesmo dentro dos movimentos ligados às feministas, nós tivemos no início aí o predomínio das mulheres brancas, de classe média e urbana, Mas dentro deste mesmo polo das mulheres, nós tivemos um movimento de debates e rupturas, como por exemplo, a reclamação por uma maior participação das mulheres de cor.
Então, da mesma forma que nesta relação homem e mulher, o homem era visto como o normal, dentro do movimento feminista, o que era considerado como normal e o que era considerado como diferente. Então, pessoal, o próprio movimento feminista, que antes se detinha, nessa relação homem-mulher, também passou a ver o próprio movimento. Em como as desigualdades e igualdades eram tratadas dentro desse movimento. E a autora ressalta que isso também pode ser levado para o estudo em relação aos homens. O que venho comentando aqui em relação às mulheres também pode ser pensado em relação aos homens. Como já observamos, a concepção fortemente polarizada dos gêneros esconde a pluralidade existente em cada um dos polos. Assim, aqueles homens que se afastam da forma de masculinidade hegemônica são considerados diferentes, são representados como outro, usualmente experimentam práticas de discriminação ou subordinação. Indo agora para o capítulo 3, nós temos a construção escolar das diferenças. A autora vai nos dizer que a escola também participa dessa produção de diferenças. Por meio da escolarização dos corpos e das mentes, a escola delimita espaços, servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode ou não pode fazer. Ela separa e institui. Logicamente, ela também acaba refletindo os paradigmas da sociedade. Se o paradigma é de uma sociedade machista, que aborda esta dicotomia homem e mulher, como sendo o homem o detentor deste poder e a mulher submissa, sem nenhuma possibilidade de resistência, a esse poder, a escola acaba também reproduzindo isso. Como nós podemos ver no seguinte trecho: as escolas femininas dedicavam intensas e repetidas horas ao treino das habilidades manuais de suas alunas, produzindo jovens prendadas, capazes dos mais delicados e complexos trabalhos de agulha e de pintura. Como a autora nos diz, esses manuais antigos já foram superados. No entanto, sob novas formas, a escola continua com a sua marca distintiva sobre os sujeitos. Por meio de múltiplos e discretos mecanismos, a escola continua distinguindo os corpos e as mentes. Posteriormente, a autora vai falar da fabricação das diferenças, e a escola, como um ente que disciplina, também produz diferenças e desigualdades. São citados aqui os livros didáticos e paradidáticos, que trazem representações de gêneros, grupos étnicos, classes sociais, de forma dicotômica, trazendo aqui dois mundos distintos, um mundo público masculino e outro mundo que é doméstico, referente ao mundo feminino. A ampla diversidade de arranjos familiares e sociais, a pluralidade de atividades exercidas pelos sujeitos, tanto homens como mulheres, o cruzamento dessas fronteiras existentes entre eles, são geralmente ignorados ou mesmo negados nesses materiais. E mesmo quando presente nos dispositivos de escolarização, a sexualidade geralmente não é apresentada de uma forma aberta, como a autora nos diz. Quando se indaga a professores e dirigentes sobre o tratamento da sexualidade, geralmente é produzido o discurso de que isso não deve ser preocupação deles, uma vez que não foi visto nenhum problema relacionado a essa área. Muitas vezes deixando ao universo familiar o tratamento de temas como a sexualidade. E a autora diz que essa forma de tratar a sexualidade daria a entender que os possíveis problemas, entre aspas, da sexualidade estariam fora da escola, mas não é isso que acontece.
o próprio silenciamento da escola em relação a este tema da sexualidade já é uma tomada de posição, já é uma produção de desigualdades e diferenças. Não há dúvidas de que o que está sendo proposto, objetiva e explicitamente, pela instituição escolar é a constituição de sujeitos masculinos e femininos heterossexuais, nos padrões da sociedade em que a escola se inscreve. Se admitirmos que a escola não apenas transmite conhecimentos, nem mesmo apenas os produz, mas que ela também fabrica sujeitos, produz identidades étnicas, de gênero, de classe, se reconhecemos que essas identidades estão sendo produzidas através de relações de desigualdade, se admitimos que a escola está intrinsecamente comprometida com a manutenção de uma sociedade dividida e que faz isso cotidianamente, com nossa participação ou omissão, se acreditamos que a prática escolar é historicamente contingente e que é uma prática política, isto é, que se transforma e pode ser subvertida, e, por fim, se não nos sentimos conformes com essas divisões sociais, então, certamente, encontramos justificativas não apenas para observar, mas especialmente para tentar interferir na continuidade dessas desigualdades. Indo agora para o capítulo 4, nós temos o gênero da docência, e a autora inicia com o seguinte questionamento: qual o gênero da escola? Masculino ou feminino? Aqueles que respondem que a escola é feminina, nós temos um discurso voltado, para a escola como lugar de vigilância, cuidado, ou seja, tarefas tradicionalmente femininas. Já aqueles que dizem que a escola é masculina, nós temos aqui uma referência ao próprio conhecimento, que foi historicamente produzido pelos homens. A autora defende o ponto de vista que a escola não é nem masculina e nem feminina. Ela é, sim, atravessada pelos gêneros. A autora vai dizer que tudo na escola, das técnicas de ensino às estratégias de avaliação, tudo isso opera na constituição de meninos e meninas, de homens e mulheres. Sendo, assim, de suma importância refletir sobre as construções sociais e culturais de masculino e feminino. E fazendo um rápido percurso histórico, a autora vai nos trazer aqui a instituição escolar moderna inaugurada pela Igreja. Nós temos aqui o mestre, que na verdade é um religioso, seja ele católico ou protestante, que cuidará da educação dos futuros fiéis de suas igrejas. Para esses docentes, as ordens religiosas, as congregações e as associações escreveram manuais, criaram regras e determinaram condutas que regulavam seus gestos, os modos adequados de colocar suas mãos e seu corpo, de caminhar e de falar. Estimularam o silêncio e ensinaram a comunicação por sinais. Disseram quando, onde e como corrigir os estudantes, indicaram o que observar e por que observar. No Brasil, a primeira instituição escolar também foi masculina e religiosa. Nós temos aí um papel importante desempenhado pelos jesuítas, considerados um braço espiritual da colonização. E esse modelo de ensino era inicialmente direcionado à formação dos meninos e jovens brancos dos setores dominantes. Posteriormente, nós tivemos grandes mudanças, principalmente no que diz respeito ao processo de feminização do magistério. Algumas transformações sociais foram importantes para o fato de as mulheres começarem a predominar na carreira docente. Aos poucos, foram crescendo os argumentos a favor da instrução feminina, vinculando-a à educação dos filhos e filhas.
discursos que se constituem, né, pela construção de ordem e progresso, pela modernização da sociedade, pela higienização da família e pela formação de jovens cidadãos, juntamente com a nascente psicologia, vão acentuar o fato de que a privacidade familiar e o amor materno são indispensáveis ao desenvolvimento físico e emocional das crianças. Consequentemente, no campo educacional, nós vamos ter aqui cada vez mais o empréstimo de atributos que são tradicionalmente associados às mulheres, como a sensibilidade, o amor, o cuidado, fazendo com que a representação do magistério passe a ser cada vez mais feminino. Pelo menos, como a própria autora diz, no magistério primário ou de primeiro grau. Posteriormente, a autora vai nos falar sobre as representações de professores e professoras. Representações essas que nos dizem algo sobre esses sujeitos, delineando seus modos e traços, definindo seus contornos e caracterizando suas práticas. São essas representações que afirmam se um indivíduo pertence ou não a um grupo. E vale lembrar que a perspectiva teórica adotada pela autora aqui é a de que a representação não é um reflexo da realidade. A representação é vista aqui como algo que constitui a própria realidade. Em outras palavras, como estas representações produzem sentidos e quais os efeitos dessas representações nos sujeitos. Ela também nos traz algumas representações que são mostradas nas telas do cinema, né? Professores criativos, entusiasmados, vistos como os grandes salvadores, né, daquelas almas, e muitas vezes não são bem vistos pela própria administração da escola. Esse tipo de professor salvador, muitas vezes atuando sozinho, que quebra os paradigmas da escola, esse tipo de representação, de alguma forma, produz efeito sobre os próprios professores. E o interessante é que muitas dessas representações não são construídas pelos próprios professores. E, no que diz respeito mais especificamente às mulheres professoras, nós temos aqui um discurso, né, que traz essas representações produzido, em sua grande maioria, por pessoas de fora. Ou seja, quem falou sobre as mulheres professoras, quem construiu e difundiu com mais força e legitimidade sua representação, foram os homens, os religiosos, legisladores, pais, médicos. As professoras foram muito mais objetos do que sujeitos dessas representações. Para elas, sobre elas, em seu nome, foram escritos poemas, pintados quadros, feitos discursos e orações. Criaram-se caricaturas e símbolos, datas e homenagens. Cantaram-se canções. A professora era associada a uma imagem de uma solteirona, de uma mulher que não conseguiu casar. Se o casamento e a maternidade constituíam um destino natural e desejado para todas as mulheres, aquelas para as quais isso parecia de algum modo inalcançável, restaria entregar-se às atividades que tivessem uma analogia com tal missão, essa missão docente, né? Muitas vezes aqui vista, né, uma representação, né, dessa missão como sendo uma vocação, um chamamento. E aqui é interessante uma ambiguidade que a autora nos traz a respeito dessa representação da professora solteirona. De um lado, tem essa mulher que falhou na vida, né? Não constituiu casamento, família e acabou seguindo a carreira docente. E do outro, a mulher solteira, né? A mulher não casada, que trabalha fora do lar, circula, né, em espaços públicos, diferentemente das demais mulheres casadas, e além disso exercia uma atividade remunerada, o que podia garantir seu sustento.
tendo, assim, a possibilidade de haver pessoas sob a sua dependência. Então, essa mulher solteirona, né? Será que essa representação de uma mulher que falhou pode ser direcionada a essa mulher? Uma mulher independente que circula mais do que as outras mulheres em ambientes sociais, uma mulher que pode sustentar a própria família. Essa mulher pode ser vista como uma mulher fracassada? Enfim, a autora vai nos dizer que professoras e professores eram caracterizados através de vários meios. Daí nós tivemos jornais, almanacs. Interessante até quando ela nos traz aqui as fotografias antigas, né, que mostravam geralmente as professoras com aqueles vestidos longos, abotoados até o pescoço. Isso não era por acaso. Também tinha aí um objetivo de esconder a sexualidade da própria professora, para afastar de sua figura as marcas distintivas da sexualidade feminina, né? Seus trajes e seus modos devem ser, na medida do possível, assexuados. E assim, pessoal, logicamente, essas representações foram alvo, né, e continuam sendo alvo de resistência por parte do público feminino. E por que não dizer também do público masculino, né? Nós já vimos aqui o ponto de vista adotado, né, no que diz respeito ao estudo das relações de poder, ponto de vista Foucaultiano, e nessas relações de poder há sim a própria resistência, né? Então, considerando-se que há relações de poder em todas as esferas sociais, nós temos aqui relações de poder que naturalmente vão gerar resistências. Então, essas professorinhas dóceis, né, podem se tornar trabalhadoras da educação sindicalizadas, aguerridas, reivindicadoras de melhores condições de trabalho e de melhores salários. Podem ir para as praças públicas, fazer greves, levantar bandeiras e gritar palavras de ordem. As representações não são algo imutável, fixo. Elas estão em constante transformação. Daí, a tomada de consciência, né, dessas mulheres para a mudança dessas representações. Indo agora para o capítulo 5, nós temos práticas educativas feministas, proposições e limites. Aqui, a autora nos traz algumas proposições feministas para a superação dessas desigualdades de gênero, notadamente na educação. Ela traz, por exemplo, o ponto de vista de algumas feministas que criticam as formas convencionais de educação escolar. Essas feministas acreditam que nas escolas onde há salas de aulas mistas, né, com meninos e meninas estudando no mesmo espaço, contribuiria para a manutenção de certos estereótipos da mulher, como, por exemplo, o de submissão ao homem. Essas feministas propõem que esses espaços escolares sejam diferenciados, né? Ou seja, que essas escolas sejam separadas por gêneros. Elas acreditam que nessas escolas, onde há a separação por gênero, as mulheres, as meninas, né, teriam mais oportunidades de liderança e de expressão, recebendo, assim, mais atenção das professoras. As formulações pedagógicas construídas na ótica feminista apoiam-se no reconhecimento das desigualdades vividas por meninas e mulheres em relação aos meninos e homens no interior das instituições escolares. E é justamente reconhecendo estas desigualdades que a pedagogia feminista vai propor um conjunto de estratégias, procedimentos e disposições que devem romper com essas relações hierárquicas presentes nas salas de aula tradicionais. E uma dessas estratégias é justamente colocar no mesmo plano o saber pessoal e o saber acadêmico. Essa estratégia poderia fazer com que a fala daquelas que tradicionalmente se viam condenadas ao silêncio por não acreditarem que seus saberes pudessem ter alguma importância ou sentido,
pudesse ser ouvida. E essa estratégia, como a própria autora nos diz, estaria abalando o status dos experts, pois agora todas as pessoas têm, ao menos potencialmente, uma experiência ou sabedoria que merece ser compartilhada. E aqui a autora faz uma referência à Pedagogia da Libertação, de Paulo Freire. Freire ficou muito conhecido também, né, por suas críticas à educação bancária e, logicamente, pela proposta de eliminação desta dicotomia já milenar de prática e teoria. E como nós podemos ver aqui nesta obra, há também a proposta de desconstrução de certas dicotomias, né? Dentre elas, a dessa diferenciação homem e mulher, sem considerar as suas especificidades. E, logicamente, sem considerar também aquilo que homens e mulheres compartilham. A autora também critica o ponto de vista de que se deve dar poder às mulheres, né? Considerando aqui a noção, o conceito, né, de poder, esta afirmação de que as mulheres deviam, né, ganhar esse poder é meio que incoerente, uma vez que o poder está em todos os lugares. A própria professora em sala de aula exerce um poder que é, neste caso, também, né, institucionalizado. Então, como dar poder a alguém se esse alguém já pratica relações de poder? E ela diz: ora, a atividade de inúmeras professoras, em especial nos sindicatos, nas universidades e nos centros de pesquisa, certamente não se coaduna com essa figura desprovida de poder, anódina, discreta e recatada. Muito pelo contrário, são múltiplas as situações que exigem dessas mulheres domínio de público, exibição. São inúmeras as situações em que elas se envolvem em disputas ou debates acirrados. Enfim, penso que podemos concordar que as mulheres feministas, professoras ou não teriam conseguido produzir as teorizações e as transformações práticas que produziram se efetivamente estivessem ausentes dos jogos de poder. E a autora diz que não é o objetivo dela condenar os esforços de certas feministas no que diz respeito a esse discurso, né, de que se deve dar poder às mulheres. O que ela defende aqui é uma atitude de questionamento que dificulte adesões acríticas a qualquer modelo. Posteriormente, a autora vai nos falar que as condições de existência das instituições escolares e acadêmicas estão em constante transformação. Nós podemos perceber atualmente uma presença maciça das meninas e mulheres nas salas de aula, em algumas instâncias em níveis superiores à presença masculina. Há também atualmente uma maior visibilidade dos homossexuais e bissexuais em seu reconhecimento pela mídia, o aumento das relações afetivas e sexuais fora do casamento formal e também a grande revolução das formas e meios de comunicação. Todos esses processos estão fazendo parte também das mudanças que ocorrem na escola, ou seja, tudo isso atravessa a escola. A autora nos diz que, mesmo que de forma tímida, nós podemos ver nas escolas brasileiras algumas experiências e iniciativas que buscam subverter essas situações desiguais que foram sinalizadas aqui nessa obra, como as situações de classe, raça, gênero, etnia. E uma estratégia muito importante para que estas desigualdades, continuem sendo combatidas é justamente focar em práticas cotidianas mais imediatas e banais. E aqui vem uma grande influência dos pós-estruturalistas. Eles propõem justamente esta não universalização das propostas de mudança. Nessa perspectiva pós-estruturalista, há um foco mais imediato, menos universal e mais local.
Em outras palavras, focando aqui nas atividades mais banais. E a autora nos traz alguns exemplos, de como esta proposta de se abordar o combate a essas desigualdades em práticas banais, em práticas cotidianas, principalmente no espaço da sala de aula, como, por exemplo, inventando formas novas de dividir os grupos para os jogos ou para os trabalhos, promovendo discussões sobre as representações encontradas nos livros didáticos ou nos jornais, revistas, filmes. Também na produção de novos textos não sexistas e não racistas, investigando novos grupos e os sujeitos ausentes nos relatos da história oficial, nos textos literários, nos modelos familiares, acolhendo no interior da sala de aula as culturas juvenis, especialmente em suas construções sobre gênero, sexualidade e etnia. E qualquer proposta, qualquer iniciativa de desestabilizar estes atuais arranjos sociais que proporcionam desigualdade, qualquer iniciativa deve ocorrer considerando redes de aliança e solidariedade. Daqui vem a importância do papel da família. Ou seja, essas alianças devem considerar sujeitos que estão dentro da escola e também fora da escola. E o que fazer em relação à educação sexual? A autora nos diz que, em termos de políticas curriculares, ou até mesmo de práticas escolares, o tema da educação sexual está sendo restrito a um campo disciplinar, que é o da educação sexual. A autora nos diz que há aqueles que negam que a educação sexual seja uma missão da escola, alegando que nessas escolas há escolhas morais e religiosas que cabem primordialmente às famílias. Portanto, tratar da educação sexual não seria uma das funções da escola. E isso, segundo a autora, é um ponto de vista equivocado, de que ao não se abordar educação sexual na escola, esse tema estaria distante deste espaço formal. Ela vai dizer que as questões referentes à sexualidade estão, queira-se ou não, na escola. Elas fazem parte das conversas dos estudantes, elas estão nos grafites dos banheiros, nas piadas e brincadeiras, nas aproximações afetivas, nos namoros, e não apenas aí. Elas estão também de fato nas salas de aula, assumidamente ou não, nas falas e atitudes das professoras, dos professores e estudantes. E quando a educação sexual é trabalhada na escola, geralmente esse discurso sobre a sexualidade é atravessado por vários dualismos, como por exemplo, saudável, doentio, normal, anormal, heterossexual, homossexual, próprio, impróprio, benéfico, nocivo. Há geralmente o estabelecimento de uma padronização. Há aqui um padrão presente nessas aulas de educação sexual. E esse padrão é assumidamente heterossexual. E até mesmo nos livros onde nós podemos encontrar essa perspectiva não dualista no que diz respeito ao estudo da sexualidade, até mesmo esses livros podem ser mal interpretados ou mesmo domesticados, seja por uma influência da própria formação do professor ou mesmo por pressões institucionais ou familiares. E isso acaba decorrendo de dois mitos que são citados aqui na obra. O primeiro desses mitos diz respeito ao tratamento de temas como homossexualidade, ao mito de que se tratar desse tema, homossexualidade, isso vai influenciar os jovens a se tornarem homossexuais. E o outro mito diz respeito ao fato de os jovens serem muito novos para serem identificados como gays ou lésbicas, ou mesmo que eles não tenham nenhum contato com formas gays e lésbicas de sociabilidade. Então nós teríamos aí dois mitos que poderiam contribuir para esse tratamento ou mesmo não tratamento da educação sexual em sala de aula. E esses mitos
como já ressaltado aqui, colocam a heterossexualidade no ponto positivo dessas dicotomias, como por exemplo, heterossexualidade e homossexualidade, né? Temos aí a homossexualidade no lado do diferente, né? Do anormal, do nocivo, né? Do negativo, e o heterossexual do lado do positivo, do normal, do padrão, né? E assim, geralmente nas aulas de educação sexual são abordados temas como a AIDS, né? Prevenção à AIDS, fato importante. Agora, que este tratamento não seja abordado de forma a criar uma aura, né? De perigo e de doença no que diz respeito à prática sexual. No capítulo 6, nós temos uma epistemologia feminista. A autora nos traz aqui uma dificuldade, né, de se aceitar a possibilidade da existência de uma cientista feminista, uma vez que há alguns pontos de vista já tradicionalmente consolidados. O primeiro, de que fazer pesquisa científica é assumir uma neutralidade, é se distanciar de um objeto de estudos, não deixando assim que as suas crenças possam interferir nos resultados das pesquisas. Essa objetividade, essa isenção, vai de encontro à proposta feminista, que é uma proposta engajada, comprometida politicamente. Por isso que aí nós teríamos um impasse, né? Tomando por base esses pontos de vista, não seria possível haver uma cientista feminista. No entanto, a própria autora nos diz que ela mesma é considerada como uma cientista feminista. E sim, trata-se de uma cientista que propõe uma pesquisa interessada e comprometida. E uma das características dessa pesquisa feminista, dessa pesquisadora feminista, é justamente buscar o questionamento, a instabilidade. Segundo a própria autora, a proposição nessa perspectiva de ciência feminista é operar com categorias analíticas instáveis, proporcionando assim uma ruptura com o modo de fazer ciência que tem grande tradição. Assumir a investigação feminista nesta perspectiva supõe, na verdade, muito mais do que um novo recorte nos estudos ou a iluminação de áreas ou aspectos até então escondidos ou secundarizados. Supõe revolucionar o modo consagrado de fazer ciência, aceitar o desconforto de ter certezas provisórias. Enfim, conviver com a instabilidade e com as dúvidas. E, naturalmente, isto é bastante difícil, né, de ser aceito, uma vez que nós vivemos ainda sob o ponto de vista da estabilidade, da busca pela certeza. Daí, essa dificuldade em se aceitar propostas que valorizam a fluidez, a dúvida. Dentre os desafios e subversões no campo dos estudos feministas, a autora nos traz que, no princípio, o objetivo principal foi tornar a mulher como sujeito e objeto de estudos. Ela que fora ocultada e marginalizada na produção científica tradicional. Houve, naturalmente, admiradores e adversários dos estudos feministas. No entanto, não se pode negar que houve muitos admiradores desses estudos feministas no que diz respeito às suas contribuições e os temas que trouxeram. A subversão que essas incorporações e questionamentos feministas vão trazer para o pensamento terá como resultado uma transformação epistemológica, uma transformação no modo de construção, na agência e nos domínios do conhecimento. O importante fator aqui a ser destacado é justamente o ponto de vista de que os comportamentos, as crenças, as representações dos pesquisadores feministas interferem nos resultados de suas pesquisas. Agora, isso não quer dizer que esta pesquisa seja inválida.
Da mesma forma que as representações de pesquisadoras feministas interferem nos resultados de suas pesquisas, as representações de qualquer pesquisador ou pesquisadora também vão interferir em suas pesquisas. Então, aqui há uma importante contribuição no que diz respeito a essa subjetividade da pesquisa científica. A objetividade, neutralidade, imparcialidade são deixados de lado em detrimento dessa subjetividade. A autora nos fala neste capítulo que, com o passar dos tempos, os olhares que eram exclusivamente direcionados às mulheres passaram também a examinar as relações de gênero e, em consequência, passaram a incorporar explicitamente em suas análises os homens e a produção social das masculinidades. E isso também vai se fortalecer com as discussões sobre os estudos negros, estudos gays e lésbicos e também com os estudos culturais. A autora também destaca que, logicamente, não se pode deixar as mulheres longe dessas análises, mas essas análises seriam mais eficientes considerando a pluralidade e a contingência dos sujeitos envolvidos, sendo assim de suma importância se estabelecerem alianças teóricas e políticas com outros estudos críticos, como os que nós falamos agora há pouco. A autora finaliza o capítulo dizendo que as mulheres e os homens feministas precisam estar atentos às relações de poder que se inscrevem nas várias dinâmicas sociais, das quais elas e eles tomam parte. No capítulo 7, a autora nos traz aqui alguns exemplos de revistas, filmes, sites e livros que, de alguma forma, contribuíram para a elaboração desse livro. Ela cita, por exemplo, o Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cita também a revista Estudos Feministas, editada pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Cita também os Cadernos de Pesquisa, editada pela Fundação Carlos Chagas. Outra revista acadêmica, Educação e Realidade, editada pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E assim, todas essas indicações que ela traz nesse último capítulo, como ela muito bem diz, são apenas uma pequena amostra de possíveis recursos para ampliar o estudo e a discussão das questões de gênero, sexualidade e educação. E finalizamos aqui o estudo da obra Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista de Guacira Lopes Louro.